Glória a Deus, meus irmãos, vamos trazer aqui a mensagem da Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, esta série que vai nos ajudar a compreender melhor a base bíblica de 1 Samuel. A partir hoje, nós estamos no 11º capítulo, nós vamos levar aqui a mensagem que mostra que Naás Amonita sitiou Jabes de Gileade, né? E houve ali uma aliança, um pedido de aliança com um dos das partes mais sérias da aliança era que se ela fosse quebrada, o seu olho seria vazado, né? O olho direito, né? Isto era uma pessoa com o olho vazado, ela não prestava para a guerra. E como ela não prestava para a guerra, essa aliança contava com um motivo que era destruir ali a capacidade de guerra do outro, né? Interessante porque muitas vezes eu e você estamos aptos à guerra, mas tem alguém querendo destruir a nossa capacidade. Nós vemos que Deus, ele vai chegar aqui usando Saul para a guerra, né? Eles estavam ali em Gilgal, começou o governo teocrático e também começa a monarquia, né? Isso é interessante, essa curiosidade bíblica, que os dois governos, o teocrático e o governo de monarquia, começa aqui também. Ali naqueles dias, Saul venceu os amonitas e deu a ele, a Jabes de Gileade, grande livramento, né? Saul foi para ser rei, ele foi escolhido ali, né? Saul ungiu ele, depois ele foi cheio do Espírito do Senhor, profetizou, e depois ele foi escolhido por Deus, e depois ele foi aclamado rei, né? Teve essas 4 etapas para Saul se tornar um grande rei. Bendito seja o nome do Senhor. Entramos aqui no capítulo 12, aonde nós vamos ver que Samuel resignou seu cargo porque o povo já tinha lhe rejeitado, né? O povo rejeita ele. Saul também começa a fazer coisas que Deus não tinha lhe mandado. E ele, simplesmente não resistindo às pressões, resignou seu cargo, né? Fala aqui que ele entregou tanta coisa boa que fez pelo povo de Israel, mas agora já estava ficando de idade, já não aguentava mais a caminhada, chegava atrasado, né, nos compromissos por causa da idade. E muitas vezes nós temos que ver que no momento em que nós vivemos, muita gente está desprezando aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, e que nós não podemos dar apoio quando a pessoa ela se relaxa a este ponto, né? E desprezar aqueles que têm chamado, mesmo que tenham idade, né? No versículo 21 do capítulo 12 diz: não deveis, pois, seguir as coisas vãs, que nada aproveitam, tão pouco vos podem livrar, né? Mostra aqui que Israel estava abandonando ali os homens, o homem de Deus, estava agora se apegando um pouco a Saul, mas também Israel cocheava às vezes, se apegava a ídolos também, e Samuel já abriu aqui os olhos deles para não se apegar, nem ele, nem Saul,
as coisas vãs, né? O capítulo 13, ele vai trazer aqui um momento em que Saul tinha 31 anos quando começou a reinar, 32 anos reinou sobre todo Israel, né? Geralmente aos 30 anos era que se assumia grandes responsabilidades em Israel. Jonatas aparece como cabo de guerra que não, no mínimo, deveria ter 22 anos, né? Então, aqui já estava um homem preparado, Saul, e seu filho para batalhas, para guerras, para o reinado, para as responsabilidades grandes que eram, principalmente enfrentar as guerras, né? Isso é muito importante. Eles estiveram ali, neste momento, em que eles vão ali à cidade de Micmas, a 14 quilômetros ao norte de Jerusalém. Jonatas significa Jeová deu, e em grego seria Teodoro, né? Um presente. Então, Saul tinha um amor a Jonatas, seu filho, era um presente de Deus, né? Mas aqui houve algo bem interessante, porque Saul ofereceu sacrifício, né? Saul não poderia ter oferecido sacrifício, ele é reprovado nesse capítulo 13. E Deus rejeita Saul agora, né? Ele pega 30 mil homens, em alguma versão diz 3 mil homens, e vai para a batalha. E mesmo assim há uma dispersão das pessoas. Saul esperou 7 dias, né? Mas deveria esperar um pouco mais até Samuel chegar. E aí ele desobedece ao Senhor, e ele é repreendido porque ofereceu esse sacrifício. Nós sabemos que é bem interessante, muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não obedece ao Senhor, não obedece ao profeta, não obedece àqueles que Deus designou para liderar. E a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer em tanto sacrifício, mas na obediência, né? Versículo 20 diz que eles não tinham sequer como afiar, amolar suas ferramentas, né? Eles precisavam ir aos filisteus e eles pagavam uma moeda chamada pin, né? Que é 2/3 de um ciclo. Assim, nós vemos que Israel tinha algumas coisas, mas não tinha tanta preparação. E não havia ferreiro para que Israel não produzisse tantas armas e ficasse forte contra os filisteus. Porque houve guerra em todo o tempo contra Saul e os filisteus, ou contra Israel e os filisteus, né? Nós sabemos pela história que a Idade do Ferro começou aí aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. E nós vemos que Israel tinha um poder de fogo dado por Deus, porém tinha pouca preparação, já que suas ferramentas eram em pequeno número e não tinham como produzir outras, né? E Deus fala conosco para se preparar para as guerras, para as batalhas, sejam físicas ou espirituais, que muitas vezes você tem que enfrentar, né? Então se prepara. Você quer entrar na universidade? Estuda para fazer aí o Enem, para você entrar. Afia a sua ferramenta aí. Você quer pregar? Estuda a palavra de Deus, ora, jejuma, afia a sua espada. Você quer cantar? Aprende, ensaia os hinos. Você quer compor? Vai orar para Deus te dar inspiração, tá? Que para que você alcance sucesso. Não. Se você alcançar sucesso, não é pecado, mas você tem que ter uma dedicação àquilo que você faz, né? Tem que melhorar as suas ferramentas, aumentar o número de ferramentas e afiar bem as suas ferramentas. No capítulo 14,
nós vamos ver aqui que existe um momento extraordinário de Saul vai batalhar novamente contra os filisteus, né? E aí acontece coisas extraordinárias, porque os filisteus tinham uma preparação muito grande. Mas ele pediu ali que Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote, que trazia a história sacerdotal, né? E em alguns momentos é importante ter o sacerdote para ele consultar o Senhor. Aqui era o papel principal nas guerras, era que o sacerdote consultava o Senhor. E houve um momento em que Saul pediu para que se levasse a arca, porque a arca representava a presença de Deus e era muito mais forte, né? Veja aqui que no versículo 18 diz: trazei a arca, né? Versículo 14 e 18. Então a estola estava com o sacerdote Urim e Tumim, ele invocava o Senhor lhe respondia. Porém a arca representava a presença de Deus, né? Então veja que Saul queria de alguma maneira estar com Deus, mas às vezes não obedecia. Veja como isso é importante, meu irmão, minha irmã. Você não pode servir a dois senhores. A Bíblia diz aqui, nesses capítulos, que Saul ficou 2 anos sem levantar um altar ao Senhor. Ele já reinava e ficou 2 anos sem levantar um altar. Só no 2º ano que ele levantou um altar. Que Deus fala para você: levanta o seu altar, invoca ao Senhor, oferece o melhor ao Senhor e vai na obediência, que Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. No capítulo 15, aí nós vamos entrar num instante cruel na vida de Saul, porque ele começa a desobedecer com uma frequência maior. Ele desobedece à voz de Deus, porque ele vai lutar novamente, e quando ele vai lutar, aí Deus, que tinha dado os seus inimigos na sua mão, que eram os amalequitas agora, não mais filisteus aqui, era Amaleque. E contra Amaleque, Deus falou que era para matar tudo: rei, mulheres, crianças, todo gado, tudo, não levar mais nada. Muitas vezes Deus manda você exterminar o inimigo. Meu irmão, do que adianta você ter dentro da sua igreja alguém que é contra você, querendo acabar com o seu ministério, difamando você? Do que adianta você ter na sua casa alguém que fica lutando contra você? Do que adianta alguém que não confessa a sua fé? Alguém que fica mentindo? Alguém que fica enganando? Alguém que fica escondendo o jogo? Meu irmão, bota o inimigo para correr. É isso aí. Aqui Deus mandou Saul, rei da Iasébia, matar os inimigos. Porém, Saul, ele esperou ali que Deus se agradasse dele de outra forma. Como? Ele pega aqui e poupa a vida de Agag, rei, né? E Deus se arrepende disso, de ter colocado Saul para rei. Ele se arrepende porque ele poupou Agag e pegou o melhor das ovelhas, das vacas, né? E Deus arrependeu-se, quer dizer, arrependo-me no hebraico, versículo 11, é nação, arrepende-se, né? E Deus mandou destruir o inimigo, destruir em hebraico, destruir, né? É sacrificar mesmo, destruir totalmente. Deus mandou destruir, é para destruir, né? Deus mandou destruir porque ele tem coisa melhor, né? Conta-se a história de um homem que ficou numa ilha depois do naufrágio e ele construiu uma barraca de palha e ali ele viveu algum tempo, até que um dia ele foi fazer comida e o fogo pegou algum tipo de comida, o fogo pegou ali nas barracas de palha e queimou tudo. Ele chorou, ele pulou, ele ficou desesperado.
Só que quando a fumaça daquela barraca queimada subiu, formou, alguém de longe do mar viu e falou: agora ali nós temos que resgatar alguém, aquele fogo é um pedido de socorro. Foi lá e resgatou aquele homem. Então, melhor do que ficar na barraca de palha foi ser resgatado. Às vezes nós temos que destruir, fazer um sacrifício de destruir o inimigo mesmo de vez, né? Botar para correr mesmo. Versículo 23 fala que Saul, ele se rebelou. A rebelião é men, a obstinação é rafeter, o pecado é atade, iniquidade ave, feitiçaria, que sendo adivinhação terá fim. Vamos ver aqui. Este homem aqui estava cheio de problemas, ele tinha todas essas más qualidades: rebelião, obstinação, pecado, iniquidade, feitiçaria, adivinhação, né? Meu Deus do céu, olha, irmão, presta atenção se que você não está caindo neste mal. Decora uma raia séria. Afasta-se o teu coração do pecado, da obstinação, da iniquidade. Nunca aceita a feitiçaria nem a adivinhação e nunca faça rebelião. E se tem alguém com essas qualidades malignas, com essas características do diabo, não aceite, porque Deus tem mais prazer na obediência do que na rebelião, do que na desobediência. Deus não aceita a iniquidade, não aceita pecado, não aceita feitiçaria e adivinhação. Aliás, aqui nós temos que dizer que em Israel feiticeiro, adivinhos eram apedrejados, era pena máxima, era pena de morte, era apedrejado publicamente. E Deus fala contigo: não aceita a rebelião. Não se rebele contra Deus. Cuidado com esses que falam mentiras e enganos por aí. Nós vemos aqui que a vida de Saul, que ia tão boa por causa dos seus frequentes erros, começa a ser rejeitado por Deus como rei, para não ser mais rei. Deus não se agrada mais dele. Nós, em breve, vamos fazer um outro vídeo provando que Deus já tinha dado o reino de Saul para alguém que era melhor do que ele. Cuidado para não perder o reino. Deus está contigo. Faz a coisa certa enquanto ele se agrada de ti. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.